E para a gente entender melhor o impacto dessa decisão da Suprema Corte Americana, vamos conversar com um advogado especialista em direito digital, o José Milagre. Bom, a gente viu na reportagem da Bruna Milan, em relação ao Trump, pedindo para que, depois que ele assumisse, que essa decisão fosse revista. Mas, no contexto geral, qual que é a sua análise sobre isso? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos da Jovem Pan. Veja, realmente, de fato, a lei foi promulgada no governo Biden, uma lei da proteção aos americanos que fez expressa menção à ByteDance, mas é importante destacar, essa lei que se aplicaria agora domingo ao TikTok, que deixa de ser atualizado e os provedores de aplicação dos Estados Unidos não podem mais resolver o aplicativo, ou seja, acessar o aplicativo, ela dá ao presidente o poder de definir quais são os aplicativos e redes sociais acima de 1 milhão de usuários que são de nações adversárias. Portanto, a lei ela não é auto-executável. Embora o TikTok possa sofrer instabilidade no domingo, o que se espera é que, com a posse de Trump, uma ordem executiva do presidente suspenda esse banimento do TikTok. Até porque o Trump mudou o seu entendimento em relação ao TikTok das eleições de 2020 e vem há muito tempo conversando e pedindo que a Suprema Corte não avalizasse essa legislação, porque, segundo ele, isso pode ser resolvido por meios políticos. Então, se espera que Trump suspenda qualquer banimento e suspensão do TikTok nos Estados Unidos. Pois é, você citou bem, né? O Trump mudou de ideia, até porque ele foi bastante beneficiado em relação à rede na campanha eleitoral e talvez por isso também tenha tido um peso. Com certeza, você colocou muito bem, David. O Trump ele teve sim uma grande aceitação, principalmente do público jovem. Aquele Trump que dizia em 2020 que o TikTok era uma ameaça, mudou completamente o discurso. Você vê o alinhamento dele com Xi Jinping, o convite do próprio proprietário, o CEO da ByteDance, para participar da posse, os movimentos de Trump pró-liberdade das redes sociais, alinhamento com Elon Musk, alinhamento com Mark Zuckerberg, agora abolindo as políticas de privacidade. E mudou. Realmente o Trump agora entende que o TikTok pode ser, sim, relativizado essa lei no sentido de não prejudicar 170 milhões de usuários. E é importante destacar que a lei ela não vem só para banir o TikTok, mas isso prejudicaria outros aplicativos chineses, inclusive lojas, que são essenciais hoje para a economia americana. Pensando nisso, o que se espera é que o presidente postergue eventual suspensão para tentar resolver politicamente e não uma imposição que nunca existiu nos Estados Unidos, do banimento da plataforma, criando uma bolha onde somente empresas que são compradas por americanos é que podem operar nos Estados Unidos. Inclusive ele citou, o Brasil, dizendo que sofreu com uma espécie de censura e que o mesmo não pode acontecer nos Estados Unidos, É importante lembrar isso também. Com certeza, o discurso de Mark Zuckerberg é bem claro no sentido de que as leis europeias favorecem a censura e que no Brasil nós temos decisões de tribunais secretos. Então, esse alinhamento das redes sociais favorece também o cenário do TikTok. TikTok hoje é essencial para os Estados Unidos. Não se fala só de uma rede de entretenimento, mas muitos negócios, comércios, 170 milhões de usuários, além de outros milhões de usuários de outras redes. E a partir do momento em que eu crio essa barreira, de certo modo eu estou prejudicando todo esse contexto. Importante destacar que a ByteDance foi até a Suprema Corte e alegou a violação da primeira emenda, que é a liberdade de expressão e de comunicação. A Suprema Corte não entendeu desse modo. Mas, como eu disse, a lei de proteção aos americanos, ela dá ao presidente o poder de definir quais são as aplicações a partir de 1 milhão de usuários que são consideradas de nações adversárias ou não. Espera-se, sim, que o Trump relativize essa legislação e tente um viés mais político do que um banimento forçoso do TikTok, o que vai estremecer as relações entre os países. Vamos seguir acompanhando, mas tudo leva a crer que realmente, de fato, ele vai fazer isso a partir de segunda-feira. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, o José Milagre, participando aqui do Jornal Jovem Pan. Obrigado, boa noite a todos.